Uma cuba bem escolhida, ela pode ser um toque especial na sua cozinha. Mas você sabe escolher qual a melhor cuba para a sua casa? Então fica aqui nesse vídeo que eu vou te mostrar muitas opções que você pode usar. Antes de começar esse vídeo, eu quero te lembrar para se inscrever nesse canal e acompanhar todas as dicas que a gente vem dando por aqui. Primeiramente, para quem caiu de paraquedas aqui e não sabe o que é uma cuba, é aquele acessório que a gente encaixa na pia, na área de lavagem, onde você vai preparar todo o seu cozimento, lavar suas louças. Aquilo ali é uma cuba. Ela pode ser de inox, ela pode ser esculpida na própria pedra e ela pode ser de louça. E não é tão simples assim como parece. Para cada cuba existe medidas diferentes, profundidades, qual a melhor torneira que vai se encaixar nela, como o uso, né? O que você vai, se ela é numa área de churrasqueira, se ela é numa área de cozinha, se é numa ilha para um cozimento ali, para um apoio a um cooktop. Cada cuba ela tem uma função. Ela pode ser reta ou inclinada, ela pode ter uma cuba e meia, uma cuba dupla, ela pode ter uma posição do ralo em local diferente, ela pode receber um triturador, aí a abertura do ralo também é outro. Então são muitos itens antes de você escolher para que serve, como ela vai te atender na sua cozinha. É muito importante você observar exatamente o uso da sua cozinha. Se você é de uma casa que tem bastante gente, bastante movimento, uma área de cozimento ali maior, você vai precisar de uma cuba mais profunda, né? Uma cuba mais larga e mais profunda. Se você vai manusear ali uma panela grande ou uma tábua de carne, para você ter esse controle da própria peça. A opção mais econômica que temos, que é muito tradicional usar, é a cuba de inox, que ela é embutida. Ela é toda fixada por baixo da pedra. A vantagem da inox é que ela é muito prática e higiênica, além dela ter uma durabilidade maior. Agora, muita atenção para a execução desse serviço. Tem que ser feito pela marmoraria e com muito cuidado, pois ela fica exatamente encaixada debaixo da pedra e essa borda ela tem que ser com o mesmo acabamento de polimento da face de cima da pedra. Muito cuidado na escolha da compra da cuba de inox, pois existe um modelo de sobrepor também. Ela fica exatamente apoiada por cima da pedra. Eu particularmente não gosto muito dessa opção pela dificuldade de você escoar a água para dentro dela, além de manutenção de silicone constante que você tem que dar em toda a borda. Então, uma dica que eu deixo é optar pela cuba que vai por baixo e não por cima. Ainda em inox, nós temos também as opções de cubas redondas. Ela tem diversos diâmetros e isso você precisa prestar atenção na hora também de adquirir. Se for uma cuba para usar no dia a dia, ela precisa ser um pouco maior, mais confortável. Se for uma cuba menor, ela pode auxiliar a uma ilha, uma cozinha mais gourmet. A gente costuma colocar essa cuba ao lado do cooktop para poder fazer um acesso rápido ali para lavar as mãos ou para lavar algum utensílio. Então ela é menorzinha e ela vai direcionar todo o uso ali, auxiliar todo o uso do cozimento. Também tem no mercado a opção da cuba quadrada. Ela pode ser uma peça única, ela pode ser uma e meia, ela pode ser dupla. A estética é lindíssima e nós temos a opção dela ficar ou por baixo ou ela totalmente nivelada à bancada. Ela é parecida com a de sobrepor, porém ela está nivelada. O detalhe para a instalação dessa cuba está no corte da marmoraria. Ela também precisa fazer um rebaixo na pedra para essa cuba ficar totalmente apoiada e instalada e que funcione para toda a água escoar para dentro dela. Se você quer fugir do tradicional, nós temos a opção da cuba esculpida no próprio material que a gente vai utilizar na bancada. Pode ser na pedra natural, num celestone, num córion. O importante é ser do mesmo material. Quais são as vantagens? Você tem um desenho exclusivo, pois a gente pode trabalhar
medidas personalizadas, alturas personalizadas. Mas atenção, esse modelo de cuba não pode utilizar o triturador, que é aquela peça que a gente encaixa por baixo do ralo para triturar qualquer resíduo de comida. A gente não pode usar na cuba esculpida por conta da trepidação. Ela pode descolar totalmente essa pedra que é a própria cuba esculpida. Se você optar em usar essa cuba esculpida, ela requer um pouco mais de investimento, mas também você tem uma cozinha totalmente personalizada. Mas você deve estar se perguntando qual é a melhor opção para usar na sua cozinha. Bom, se a sua cozinha ela é um pouco compacta, menor, o ideal é você optar pelas cubas mais curtinhas, porém mais profundas. Se você tem um pouco mais de espaço, você pode optar pela cuba dupla. Ela é muito usual e muito prática ali no dia a dia. Se você tem mais espaço ainda, você pode fazer uma cuba esculpida ou então usar aquela cuba de louça. Essa cuba de louça ela se chama FarmSink e assim como a de inox, ela também tem menos porosidade e é mais fácil ali na manutenção, além de deixar uma estética totalmente exclusiva para a cozinha. Atenção à marcenaria, muito cuidado na hora da escolha do tamanho da cuba, que ela precisa se encaixar nesse módulo da marcenaria. Ela não deve ultrapassar todo o gaveteiro ou porta que você escolher programar para a parte de baixo. Ele sempre precisa estar um pouco maior para poder esse acesso interno de manutenção ser mais fácil. Agora atenção aos acessórios que complementam a cuba. A torneira ela precisa ser compatível com o tamanho da cuba, para não ficar nada desproporcional, de uma torneira muito comprida numa cuba muito pequena. A gente tem também a opção de usar um dosador de detergente na própria cuba. É um acessório que em alguns modelos a gente tem essa opção de colocar nela. Mas se você optar por uma cuba esculpida, você pode colocar esse dosador na própria pedra. Ele fica igual um acessório, igual uma torneira, ele é um acessório de inox. Vale muito a pena, pois você fica com o visual todo organizado. E a gente tem diversos acessórios para encaixar nas cubas. A gente tem desde gradezinha, que a gente apoia ali a parte dos garfos, como uma tábua que vem no recorte exato da cuba e você apoia totalmente. Essa bancada com esse acessório, ela é muito prática para uma área gourmet. Então a gente também tem que pensar na área gourmet como uma extensão da cozinha. E todo o acessório e cuba que a gente vai usar ali. Se você quer saber mais dicas sobre cozinha, como fazer a reforma e não errar, assista esse vídeo daqui que a gente vai deixar aqui para você. E se você gostou desse vídeo de hoje, curta, compartilha e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Tchau!